Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade. Nossa filmadora registra resultado de acidente entre carro e caminhão. Homem de 57 anos é vítima de tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Suspeitos de envolvimento com o tráfico são presos no bairro Nossa Senhora de Fátima. E foi inaugurado oficialmente hoje pela manhã o sistema Olho Vivo. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece. E olha só, uma triste notícia. Cerca de 120 milhões de mulheres jovens em todo o mundo, o equivalente a uma média de a cada 10 mulheres, uma foi vítima de estupro ou violação até os 20 anos de idade. Segundo o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, é o que revelou o estudo Escondido à Vista, o maior trabalho realizado sobre violência contra crianças, baseado em dados de 190 países. Em estudo global sobre a violência contra crianças, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostra que 1/5 das vítimas de homicídio são crianças ou adolescentes com menos de 20 anos de idade. O homicídio é a principal causa de morte em rapazes e em jovens com idade entre 10 e 19 anos nos países da América Latina. Segundo o estudo, outro abuso é o bullying, que afeta 1 em cada 3 crianças com idade de 13 e 15 anos. O estudo revela ainda que 17% dos jovens em 58 países foram vítimas de punições físicas severas e de forma repetida. Números preocupantes. Segundo o relatório com prevenção da violência contra a criança, o levantamento recomenda que se fomente o apoio aos pais e às crianças, como mudanças de comportamento, o fortalecimento do sistema judicial e outros detalhes relatados aos presidentes, aos representantes dos estados. Situação muito séria, hein? Imagine só. O maior índice de morte entre adolescentes é devido a homicídios. Não é doenças, não é pragas, são homicídios. E esse dado revelado que nesses países, 190 países, de cada 10 mulheres, em média, de cada 10 mulheres até 20 anos de idade, uma já foi estuprada ou violentada. É algo muito triste que tem repercutido no mundo inteiro. Vamos às notícias policiais da nossa região. Em João Pinheiro, a Polícia Militar apreendeu 2 irmãos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Entenda melhor o caso na tela. Trata-se de 2 adolescentes de 15 e 16 anos de idade. Os irmãos foram encontrados próximo ao estabelecimento comercial que fica à rua Lindolfo Carneiro, no centro do município de João Pinheiro. Com o adolescente de 16 anos de idade, a PM encontrou uma bucha de maconha embalada para o comércio e com o outro menor foram encontradas 5 buchas da mesma substância. Na casa dos suspeitos, os 2 irmãos, foram encontradas mais 7 buchas de maconha e R$150 em dinheiro. Os adolescentes foram apreendidos juntamente com os materiais. Olha, daqui a pouquinho tem mais notícias policiais para você, inclusive a respeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Paracatuzinho, também as imagens do resultado de um acidente. Agora vamos saber como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. De acordo com o site Clima Tempo, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Paracatu e Vazante, mínima de 18 graus, máxima de 28. Em Unaí, mínima de 19, máxima de 29. Em João Pinheiro, mínima de 17, máxima de 27. Em Guardamora, a mínima é de 18 graus e máxima de 29 graus. Agora falo para você da Farmácia do Seu Jeito, a Drogaria Americana, que todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. Olha, tem pessoas que você conhece, tem aquelas que você pode confiar de verdade. Quando se trata de medicamentos genéricos, tem aqueles que você conhece e também aqueles que você pode confiar.
Quando surgir a dúvida, vá até a Drogaria Americana, porque genérico na Americana você pode confiar. Drogaria Americana, rede de farmácias do seu jeito. Tem vários convênios com descontos que podem chegar a 80%, além de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Drogaria Americana, está na Avenida Deputado Quintino Vargas, abaixo do Banco do Brasil. Diz que remédios 3671-5555. Lembrando que a Drogaria Americana fica aberta até às 9 horas da noite. E cresce no Brasil o número de pessoas que usam medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O problema aparece na infância, mas pode acompanhar a pessoa por toda a vida se não for tratado. A percepção de que havia algo diferente ocorreu no momento da alfabetização do filho. Ele não acompanhava a leitura junto com a turma, só conseguiu a alfabetização no finalzinho do ano. O diagnóstico veio depois de um ano de exames e consultas. O menino tinha TDAH, um desequilíbrio de comportamento e que na maioria das vezes vem de herança genética. A gente costuma dividir os sintomas entre os sintomas de hiperatividade e impulsividade e os sintomas de desatenção. Dificuldade, às vezes, de controlar as nossas atitudes, a dificuldade de planejar, e a desatenção, que tem muito a ver com a desorganização, que é a dificuldade de manter o foco. Na casa de Isaurinha, tudo é bem planejado para que o filho, hoje com 15 anos, não perca os compromissos diários. O adolescente faz uso de remédio para controlar o transtorno, mas até chegar ao medicamento ideal demorou um tempo. O garoto não se adaptou ao tratamento tradicional com o uso da Ritalina. Tem que se avaliar a necessidade, a dose, se é Ritalina ou não. Existem 3 formas de Ritalina, existem outros 2 psicoestimulantes aqui no Brasil que podem ser utilizados com avaliação criteriosa, mais de uma avaliação, conversa com mãe, às vezes relatório de professores, às vezes conversa com o pai, com outro familiar próximo. Então, construindo bem o diagnóstico, dá-se o medicamento se houver necessidade e isso é transformador para o indivíduo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a venda de medicamentos como esse, que contém metilfenidato, aumentou no Brasil. Em 2010, eram 2.100.000 medicamentos. Já em 2013, esse número passou para 2.600.000. Além do uso da medicação, o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é feito com o acompanhamento de médicos e do apoio da família e da escola. O que a gente percebe é que o indivíduo não tratado tem uma tendência maior a sofrer por outros transtornos mentais, a se envolver com o consumo de substância, a não se desenvolver na escola, e isso atrapalhar a projeção de futuro. Veja a seguir, nossa filmadora registra resultado de acidente entre carro e caminhão. Homem de 57 anos de idade é vítima de tentativa de homicídio no Paracatuzinho. Suspeitos de envolvimento com tráfico são presos no bairro Nossa Senhora de Fátima. E foi inaugurado hoje pela manhã oficialmente o sistema Olho Vivo. Os detalhes já já, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Para ajudar a combater a criminalidade em Paracatu e ajudar a evitar acidentes, nós estamos exibindo sempre aqui no Jornal da Cidade dicas de segurança. Hoje o nosso foco é o pedestre. Fique atento às recomendações de segurança para você. Já se foi o tempo em que andar pelas ruas da cidade as pessoas tinham paz. Segundo dados da administração fazendária, Paracatu conta hoje com mais de 50.000 veículos circulando pelas ruas da cidade diariamente. O trânsito fica congestionado e muitos motoristas impacientes não respeitam a sinalização, principalmente no centro da cidade. O mesmo acontece com o pedestre, que também não obedece às regras. O resultado de tudo isso são os acidentes, muitos deles graves, mostrados diariamente em nossos telejornais. Sendo assim, vai algumas dicas para o pedestre. Atravesse as ruas com atenção. Antes de deixar a calçada, observe de onde vêm os carros e se há semáforo. Atravesse sempre na faixa de pedestres. Respeite a vez do motorista. Utilize as passarelas para pedestres nas grandes avenidas ou rodovias. Ande sempre pela calçada. Quando não existir calçada,
caminhe no sentido contrário ao lado do tráfego para ter melhor visão dos veículos. Antes de descer do ônibus, olhe bem se nenhum carro ou moto está vindo em sua direção. Nunca abra a porta ou desça de um carro estacionado sem primeiro olhar se está passando pedestres ou veículos. Use roupas claras ou um sinal luminoso para andar à noite. Nunca passe correndo na frente de uma garagem. Pare e olhe se não está saindo nenhum veículo. Não deixe crianças brincando sozinhas nas ruas. Se cada um fizer a sua parte, com certeza muita coisa poderá ser evitada. E o Conselho Municipal de Saúde convida a comunidade a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 11 de outubro. A 6ª Conferência Municipal de Saúde acontecerá no dia 11 de outubro, mas antes dela estão previstas 9 pré-conferências setorizadas a partir da próxima semana, onde serão ouvidas as demandas da população, um norte para as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde está organizando para as próximas 2 semanas as pré-conferências de saúde setorizadas nos bairros, para que a população tenha a oportunidade de estar discutindo junto com os conselheiros as políticas públicas que estão sendo implementadas, né? E aí colocar os seus anseios em relação ao que a população acha que precisa melhorar, para que a gestão possa utilizar essas propostas para, então, tentar conduzir melhor a gestão do SUS no nosso município. Nós estamos aqui para poder fazer um convite, não só um convite, mas um apelo à sociedade, às pessoas, aos paracatuenses, para que participem conosco da nossa 6ª Conferência Municipal de Saúde. A gente também realiza o que nós chamamos de pré-conferência. Então, este convite ele é feito a toda a população. E no dia da realização da Conferência Municipal de Saúde, os participantes são a sociedade civil organizada. Olha, você está precisando de um local para fazer a festa do seu filho? Tem muita gente que já está escolhendo a Mania de Circo. Lá é o local ideal para você reunir os amiguinhos da criançada e não ter bagunça em casa. Lá você diverte também com tranquilidade e segurança, sem medo de imprevistos como chuva, mudança de tempo, ventania. Um local agradável e seguro. Veja as imagens da Mania de Circo. Alô, alô, criançada! Chegou em Paracatu, Mania de Circo Festas Infantis. Um espaço amplo e confortável para a diversão da garotada. Alugamos o espaço para a festa de seu filho. Mania de Circo Festas Infantis. É aqui na Moreiras 2, na Rua Ouro, número 60. Olha, todas as terças, quartas e quintas-feiras você pode adquirir um passaporte para a criançada se divertir em vários brinquedos. Aproveite o fim de semana e leve seus filhos para conhecer a Mania de Circo. Mais informações, www.maniadecirco.com.br. Voltamos às notícias policiais. 2 jovens de 18 anos de idade foram presos ontem, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Detalhes na tela. Bruno Mendes da Silva e Ronan Silva Lima estavam na rua Mário Praça, no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando foram abordados por policiais militares. Eles realizavam um trabalho preventivo no bairro. Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, Bruno Mendes tentou dispensar esse tablete de maconha pesando aproximadamente 224 gramas. Os jovens foram presos em flagrante. A gente estava em patrulhamento preventivo pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, mas precisamente ali pela rua Mário Praça, ocasião em que deparamos com os 2 indivíduos em 2 bicicletas. Ao procedermos à abordagem, um deles, ao perceber que seria abordado, dispensou um tablete de uma substância esverdeada semelhante à maconha. Diante disso, os autores foram presos e conduzidos à delegacia juntamente com a droga. E eles são conhecidos no meio policial, Sérgio? São. O Bruno já tem passagem, e mesmo porque ele foi visto, nós vimos ele dispensar a droga, não teria nem como ele negar, A gente viu ele dispensando a droga, mas ele já tem passagem, o Bruno. Agora eu falo para você da Central Elétrica. Lá você encontra padrão CEMIG completo com entrega imediata. Uma excelente equipe e um ótimo serviço de teleentrega. Tem promoção na Central. Lâmpada espiral 45 watts de 43,11 por apenas R$ 31,20. Lâmpada espiral 23 watts
de R$ 13,65 por apenas R$ 10,95. Alicate universal de R$ 18,95 por apenas R$ 13,95. Escada metálica 5 degraus de R$ 117,70 por apenas R$ 94,80. Escada metálica 3 degraus de R$ 84,50 por apenas R$ 65,60. E nas compras com cartão você pode dividir em até 3 vezes com desconto. Vai lá, fale com o Vanderlei, o homem do descontão. Central Elétrica está na Praça Firmina Santana, ao lado da Caixa. E a nossa filmadora registrou o resultado de mais um acidente de trânsito que por pouco não terminou em tragédia. Uma batida envolvendo um caminhão e um carro de passeio. Detalhes na tela. Os dois veículos seguiam na mesma direção e sentido na MG 188. O condutor do Astra vinha de uma fazenda do município para a área urbana de Paracatu. E o caminhão carregado de sorgo seguia a viagem de Guarda-Mor para Venda Nova. Neste trevo de acesso entre o bairro Paracatuzinho e a MG 188 foi onde aconteceu a batida. O Astra teve parte da traseira e lateral bastante danificados e o caminhão passou pelo trevo e só parou ao bater neste barranco. Ninguém se feriu. Cada motorista contou uma versão diferente. Segundo o condutor do Astra, ele sinalizou para entrar no trevo e, ao fazer a conversão, foi atingido pelo caminhão que, segundo ele, estaria em alta velocidade. Já o condutor do caminhão nega estar em alta velocidade e conta que o Astra deu seta para entrar no trevo, começou a fazer a conversão, mas voltou novamente para a pista. Depois jogou para a esquerda e, ao voltar para a direita, foi quando aconteceu o choque. A polícia esteve no local e a perícia vai revelar a causa do acidente. E veja a seguir, homem de 57 anos de idade é vítima de tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Você verá também, foi inaugurado hoje pela manhã oficialmente o sistema Olho Vivo. Essas e outras notícias já já, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Após um longo período sem registrarmos aqui em Paracatu homicídios, ontem nós divulgamos aqui no Jornal da Cidade a respeito da morte de um jovem de 16 anos de idade. Só que na quinta-feira, quase que mais uma situação terminou em uma tragédia maior. No início da noite de ontem, um homem de 57 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. A suspeita é que os autores sejam 3 adolescentes. De acordo com o que foi apurado pela Polícia Militar, o homem de 57 anos de idade passava pela rua Landim, no bairro Paracatuzinho, no momento em que foi vítima da tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Militar, 3 adolescentes que estavam de bicicleta pararam em uma esquina próximo onde estava a vítima. Um deles, aparentando ter 15 anos de idade, sacou um revólver e efetuou um tiro em direção ao homem de 57 anos de idade, que felizmente não foi atingido. A vítima contou à Polícia Militar que o autor continuou puxando o gatilho, porém as balas não saíram. Os autores fugiram, mas já foram identificados. A vítima, o homem de 57 anos de idade, possui passagens pela polícia por agressão. O motivo da tentativa de homicídio é desconhecido e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Situação complicada, hein? Tomara que essa onda de violência não volte a acontecer aqui na cidade. Olha, no dia 7 de setembro, domingo próximo, é comemorado a independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Apesar da história registrar a data como marco da emancipação política do Brasil, o fato não ocorreu da noite para o dia, e sim fruto de um longo processo. A historiadora oficial do município, Terezinha Santana, relembra a nossa história. A moderna historiografia remete ao início do processo de independência à transferência da corte portuguesa para o Brasil no contexto da Guerra Peninsular a partir de 1808. Também conhecida em Portugal como invasões francesas pelo exército napoleônico, a guerra contribuiu para que o Brasil deixasse de ser Reino Unido de Portugal para ser Império do Brasil. Outras colônias das Américas também passaram por este processo. Antes da família real vir para cá, já que Portugal estava em crise, ele precisou de apoio da Inglaterra. E para que a Inglaterra apoiasse a Portugal
contra a invasão napoleônica dos franceses, há uma barganha, há uma troca. Então, o que Portugal exigiu assim que Dom João botou os pés aqui? Que abrisse os portos às nações amigas. Quando Dom João veio para cá também, é lógico, o luxo que a corte vivia em Portugal, ele fez uma reestruturação no Brasil. Primeiro, a urbanização do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, que depois, na hora que ele voltou, ele limpou os cofres, né? Universidades foram criadas. Em 1815, olha para você, um passo para a independência, ele elevou para o Brasil a condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Como é que ele ia ser um regente no Brasil colônia? Então, olha aí, já começou o Brasil essa crise de Portugal foi bom para nós, porque a partir daí, com a vinda da crise na Europa, a vinda deles para cá, o Brasil vai criar uma outra cara. Então, para os comerciantes aqui, isso foi divino, maravilhoso. Alguns mitos se formaram ao longo do tempo sobre a história de independência do Brasil. A história, ela está sempre em construção. Antes se dizia que o povo não participou. E isso é bem retratado no quadro do Pedro Américo, que aparece aquele cara no cantinho lá, meio embasbacado, né? Na realidade, a gente vê que teve lutas pela independência, porque nós tínhamos portugueses morando no Brasil e eles queriam o quê? A recolonização. Aí, o que vai acontecer? Esses portugueses não queriam recolonização, mas e os comerciantes brasileiros? E a elite brasileira? Agora, o mito seria o quê? Não houve participação popular. Realmente, o povão, digamos assim, que a maioria era o quê? Eram escravos, que a nossa independência política é outra coisa, né? Liberdade. Ou seja, que liberdade é essa? Que a nossa independência política não foi acompanhada da libertação dos escravos. Com os divergentes posicionamentos quanto à emancipação da ex-colônia de Portugal, um novo cenário político se formou no Brasil. Então, a nossa monarquia, ela era uma monarquia constitucional, mas na realidade, de fato, vocês sabem que era uma monarquia absolutista, porque existia o poder executivo, judiciário, legislativo e o poder moderador. Você sabia que Paracatu, cidade do interior do sertão mineiro, esteve atenta a este processo que culminou na forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei, neste caso Dom Pedro I, a monarquia? Registros apontam que Paracatu também comemorou a independência do Brasil. Paracatu não era prisioneira, não. No livro do Olímpio Gonzaga, eu li que Paracatu comemorou. Houve festejos na cidade em comemoração da nossa independência política em relação a Portugal. E que eu repito mais uma vez, que nós saímos das mãos de Portugal para cair nas mãos dos ingleses, né? Então, Paracatu, ele sempre é uma cidade cheia de pessoas que se interessam, sim, de conhecer a história, de participar, de estar engajada nela. Então, Paracatu comemorou, sim, a nossa independência. E está de volta a melhor promoção em pneus. Pague 3 e leve 4 na Grancar Pneus. Promoção válida para toda linha de passeio e picape. E você ainda pode dividir tudo em até 4 vezes sem juros. Só para você ter uma ideia, em uma linha de pneus Firestone, que custa R$ 250 cada, seria cobrado R$ 1.000. Hoje, você leva os mesmos 4 pneus e só paga por 3, ou seja, R$ 250 em desconto para você. Ainda você pode dividir até 4 vezes sem juros. Agora ficou fácil você viajar com segurança com os melhores pneus do mundo. Grancar Pneus, a mais completa da região. Equipamentos modernos, espaço amplo. Agora em novo endereço, na Rua Níquel, número 181, ao lado da Autoelétrica Formigão. Fale com o grande Fabinho e equipe, que não perde negócios. Grancar Pneus, pague 3 e leve 4. A maior promoção da cidade. E foi inaugurado hoje pela manhã a Central de Vídeo Monitoramento Olho Vivo. Um convênio entre o Estado e a Prefeitura de Paracatu que promete trazer mais segurança para a cidade. Lembrando que o sistema já estava funcionando.
Hoje foi a inauguração oficial. A inauguração aconteceu hoje, mas a Central Olho Vivo já se encontra em funcionamento, o que tem facilitado o trabalho de investigação das polícias militar e civil que efetuaram prisões de autores de delitos identificados pelas câmeras. Elas são de alta precisão e longa distância, capazes de identificar pessoas em até 1.000 metros de distância e em diversidade climática do tempo: chuva, noite, neblina, fumaça e poeira. Esse instrumento, o programa Olho Vivo, que é o vídeo monitoramento, tem dado resultado não só nas cidades onde estão instaladas, mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Porque ele quebra a lógica do criminoso, que é a falta de vigilância, a vontade de praticar o ato delituoso e a vítima disponível. Então, com a vigilância mais sólida, mais eficiente, como o Olho Vivo permite, a gente tem, em média, 30% a 40% de diminuição da criminalidade naquela zona monitorada. Hoje, a felicidade nossa, de nós paracatuenses, está inaugurando esse equipamento, o Olho Vivo, onde vai beneficiar todo o nosso município, toda a nossa comunidade em termos de segurança. E é o que precisamos, é isso, é tranquilidade para o nosso município. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. É já! Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com a agenda esportiva do fim de semana. A bola rola pela 4ª rodada do Campeonato Society dos Servidores Públicos Municipais, o Campeonato Sindispar. As partidas serão realizadas no clube da associação, no bairro Bandeirantes. A 4ª rodada será realizada no sábado com 2 partidas. Às 3h30 da tarde, Esportes e Saúde. Às 4h30, Hospital e Transportes. Daqui a pouquinho tem mais atrações da agenda esportiva do fim de semana, mas agora vamos tomar um cafezão? Você verá agora um vídeo de como é feito o processo de torrefação do nosso Café Catu, que faz o dia a dia ficar muito mais gostoso. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. O Café Catu está distribuindo vários prêmios da promoção Sabor Premiado. São TVs 32 polegadas, bicicletas, tanquinhos e muito mais. Com o Café Catu, a vida fica mais gostosa, porque é um café encorpado, saboroso, uma delícia e aprovado por quem gosta de verdade de café. Que delícia, gente! Experimente também o Cappuccino Catu. E vamos voltar a falar da rodada esportiva do fim de semana. Confira agora os jogos que começam nesta sexta-feira pela 3ª rodada do Campeonato Society do União. Essa será a 3ª rodada do Campeonato Society do União, nesta sexta-feira pela categoria Supermaster, às 7h30 da noite, Papelaria Exata e Sapataria Cardoso. Pela categoria Novos, em seguida entram em campo a Associação da Polícia Militar e Bela Gula. No domingo, pela categoria Novos, às 9 da manhã, Bar do União e Basic Chique. Às 10, Casa Rubi e Casa do Sanduíche. E o fim de semana será de decisão pela Copa Master e Super Master realizada no povoado São Domingos. Os jogos que acontecem no povoado de São Domingos serão válidos pela fase semifinal. No sábado, pela categoria Master, às 3 da tarde, Votorantim e Vila Mariana. Pela categoria Supermaster, às 4 horas, União e Copervap. No domingo, pela categoria Supermaster, às 9 da manhã, Advocacia Santos e Posto Cruzeiro. Já pela categoria Master, às 4 da tarde, Advocacia Santos e Forte Lá. E nós chegamos no final do Jornal da Cidade. Outras informações às 7 horas da noite no Minas Brasil Notícias. Boa tarde a você, um ótimo retorno ao trabalho. Que tenhamos um fim de semana de muita paz em nosso município. Fique agora com Balança Paracatu. Tchau!